I've been zoning. I've been zoning. Tá com ele? Fala, amigos do Sport Center, tudo bem? O Flamengo estreou com vitória no Campeonato Carioca, 1-0 sobre o Nova Iguaçu, um gol do garoto Max, petardo de fora da área no finalzinho, um golaço, deu mais tranquilidade para o técnico Maurício Souza com esses garotos nesse início de temporada 2021, enquanto os jogadores do elenco principal estão de férias. Dia 15 de março, eles retornam às atividades no CT rubro-negro. O Flamengo se preocupa, claro, com esse elenco, também incorporar mais atletas para essa temporada difícil que vai ser 2021. 3 sonhos de tricampeonatos, o tri carioca, tri da Libertadores e o tri consecutivo do Brasileiro. Para isso, o Flamengo vinha conversando com o Rafinha, ele que saiu do clube no ano passado para ir para o Olympiacos, rescindiu com o clube grego e aí vinha mantendo conversas com o Flamengo, ainda vem, mas deu uma estagnada por conta dos valores pedidos. O Flamengo considera não ter como pagar o que pede o Rafinha, principalmente por um custo muito alto, já paga muito na posição também para o lateral direito chileno, o Isla. O vice-presidente de futebol, Marcos Braz, conversou com a gente de maneira exclusiva nos canais da ESPN, falou um pouco sobre essa situação do Rafinha. Assim, a minha relação com o Rafinha é muito boa, a gente vem tratando algumas coisas aí. Agora, tem essa parte da pandemia, das receitas, e que a gente está analisando com calma e está conversando com calma. Mas, Pedro, o que eu posso falar para você é que eu sou sempre otimista quando a gente está em alguma operação aqui do Flamengo para fazer as contratações. Eu me lembro que o Gabigol, foi arrastado até as últimas 72 horas do fechamento da janela em janeiro de 2020. Do Felipe Luiz, falava um monte de coisa, mas um monte. E ele veio na hora certa. Isso é certo para o Rafael, agora para o Rafinha vir agora? Não, ainda não tem nada, a gente vem conversando, mas é o que eu te falei, eu sou sempre otimista, não em relação a essa negociação. Eu sou sempre otimista nas negociações em que eu e o Bruno e o Flamengo a gente está em vigência. É o caso dele agora. De 0 a 10, agora você diria qual a chance do Rafinha voltar ao Flamengo? Depende do colégio. Com 5 passa, em muitos colégios aqui no Rio. Não sei, de 0 a 10 eu não tenho essa. De 0 a 10 eu vou falar, sei lá, 5, 6. Não vou entrar nisso, não. Não vou botar mais pressão do que em relação a isso, não, que eu tenho aqui. Tá então o Marcos Braz falando sobre essa situação. O Rafinha volta ou não para o Flamengo? Vamos acompanhar aí nos próximos dias. Os titulares, como eu já disse, retornam apenas no dia 15 de março, tem férias até lá. E aí, por enquanto, esses garotos vão disputar o início de temporada. Sábado tem jogo no Maracanã contra o Macaé. E aí o técnico Maurício Souza já deve ter, sim, Michael na equipe. Michael pediu para jogar. Esse início de campeonato carioca não vai ter folga até o dia 15 de março. Ele deve se reapresentar nesta quinta-feira a Maurício Souza. Boa, então, agradeço ao Pedro Henrique Torre, boa entrevista com o Marcos Braz. André Kfouri, a gente viu ele perguntando sobre o Rafinha, pergunta aí de 0 a 10, quanto que ele deve chegar, ele fala 5, 6, depois volta atrás, mas deu a entender e deu uma esperança para o torcedor. Se o Rafinha chega como titular, André? Pois é, ele deu esperança mesmo, Marcela. Ele até comentou, né, que dependendo da escola em que você estuda, com 6 você passa. Tem escolas que são mais exigentes e você precisa de uma nota superior a essa. Mas se você está numa situação em que 6 é a aprovação, só quem pode falar mais sobre isso é o próprio Rafinha e, claro, evidentemente o Marcos Braz, mas ele prefere ser discreto para não atrapalhar o processo de negociação. Eu entendo que se o Rafinha vier para o Flamengo de novo, ele vem com uma situação em que
a substituição a ele é muito mais tranquila do ponto de vista da comissão técnica e da torcida do Flamengo do que era durante o ano de 2019, quando ele e o Felipe Luiz do outro lado não podiam não jogar por qualquer motivo, porque senão os substitutos obrigatoriamente faziam com que o Flamengo sofresse um declínio técnico. O Isla é um jogador que não tem todos os atributos do Rafinha, mas ele faz um papel de um nível mais alto. E eu não diria que o Flamengo precisa desesperadamente contratar o Rafinha, porque eu não acredito que isso seja verdade. Mas o Rafinha estando disposto a voltar com o conhecimento que ele já tem do elenco, que é basicamente o mesmo, e com o conhecimento que ele tem do clube, onde ele conquistou 2 títulos, se o Flamengo conseguir acomodá-lo nas suas finanças, é uma ótima contratação. Mas não é algo que o Flamengo precise fazer. É sempre um bom movimento quando você deseja fazer uma contratação, esse jogador quer vir para o seu clube e você pode negociar tranquilo, sem se sentir mais pressionado. Ô Bueno, e vale então, vale um esforço financeiro para trazer o Rafinha? O Flamengo ele não precisa de todos esses jogadores, ele não precisa de um reforço muito caro, ele não está também nesse momento de gastar tanto dinheiro. Mas se fosse pensar em um reforço e o reforço ali do Isla, chegaria e talvez tomaria rapidamente o lugar do Isla. É o cara? É o cara que você pode fazer um esforço financeiro? Esforço financeiro eu não faria, sinceramente eu não faria. E o Marcos Braz é um cara muito inteligente e esperto. A fala dele dando 5 ali, basicamente acho que ele está passando uma mensagem. Olha, Rafinha, peça metade do que você está pedindo. Eu pago metade, talvez 60% do que você está pedindo. Hoje o Rafinha precisa mais do Flamengo do que o Flamengo dele. O Isla ganhou recentemente, a gente viu aqui a bola de prata da posição, que é uma posição carente no futebol brasileiro. O Flamengo sofreu muito antes do Rafinha, né? A galera não curtia muito o Rodinei. Mas foi muito criticado. Foi muito criticado. E mesmo também. Quando tinha o Rafinha, a reserva ali para a lateral direita não era das melhores. Ele já jogou um pouco veterano. Eu sei que hoje o jogador, ele vai fazer 36 anos em setembro, né? A gente conferiu aqui. O Daniel Alves, que não está sendo lateral direito de São Paulo, tem mais idade, né? E continua atuando. O Rafinha me parece fisicamente muito bem. Já está bem resolvido financeiramente, imagino. Também não precisa pedir tanto. E ele voltando para o Brasil, é claro que o Rafinha dá preferência para o Flamengo. Ele pode baixar a pedida dele. Talvez o Curitiba fosse um time que para ele fosse prazeroso de jogar também. Mas acho que o Marcos Braz tem esse trunfo. Flamengo, torcida do Flamengo, que gosta muito do Rafinha. Estrutura, os títulos que vai disputar, que potencialmente vai ganhar. Quer dizer, a decisão para o Rafinha é muito mais fácil, né, de ceder. E qual outro clube grande no Brasil pagaria para o Rafinha o que ele deve estar pedindo? Acho que nenhum. Né? Então, acho que o Rafinha em algum momento vai refletir. O Marcos Braz está, digamos assim, né, numa situação muito confortável, né, com o Flamengo. E ele deu uma titubeada ali, ele falou assim, eu confio muito nas contratações que o Bruno e que o... Aí eu pensei, ele vai falar o BAP? Ele vai falar o BAP, que é meio que o desafio dele. E o Flamengo? Né? Então, ele está otimista. Também prestei atenção nisso. E eu acho que no final o Marcos Braz vai ganhar mais essa. Tá certo, então. Veremos em breve, eu imagino, que a gente vai saber o que é que vai acontecer em relação ao Rafinha. A gente vai para mais um intervalo aqui no Sport Center.